Meus amigos, nós estamos iniciando a classificação propriamente dita. Nós falamos de uma maneira geral a classificação de inteligências, efeitos inteligentes, de efeitos físicos, falamos, enfim, da dificuldade que é essa classificação, mas hoje nós estamos, então, dando início praticamente à classificação que fizemos com base nos fenômenos inteligentes, anímicos e espíritos. Anímicos, quando produzidos pelo espírito encarnado, que nós consideramos a alma, porque segundo o livro dos Espíritos, a alma é o espírito encarnado. Então, o que estamos dizendo aqui, realmente, nós, quando falamos em obsessão anímica, estamos falando de obsessão produzida pelo espírito encarnado. A obsessão anímica, vamos ver hoje então a dominação telepática. Os fenômenos anímicos são os produzidos pela alma da criatura encarnada. A alma pode atuar da mesma forma que o espírito livre, claro, guardadas as devidas proporções, né? Não é inteiramente livre. Nós podemos gerar fenômenos físicos ou fenômenos inteligentes. Então existem os fenômenos anímicos físicos e os fenômenos anímicos inteligentes. Nós podemos, pois, como almas, atuar no mundo externo e também transferir para nós mesmos as influências que recebemos externamente. Na obsessão telepática, para a gente compreender melhor, é preciso principalmente atentar para o que seja o fenômeno anímico. Os efeitos psíquicos que a alma encarnada pode determinar no mundo externo. A telepatia, pelas impressões transmitidas à distância, sem a utilização dos sentidos corpóreos. É isso que precisa ficar muito claro nos fenômenos anímicos. Bem, existem os fenômenos anímicos físicos, por exemplo, movimento de corpos, o ectoplasma que exala o nosso corpo físico e que é aproveitado não apenas pela nossa vontade de espíritos imortais, conduzindo essa força, como também nós podemos servir de intermediários. Então, o ectoplasma ser utilizado por entidades desencarnadas. Mas é preciso que cada um abra bem a mente para compreender que, como espíritos encarnados, portanto almas, nós podemos utilizar o próprio ectoplasma de forma negativa. São os fenômenos anímicos, obsessivos, que dizem respeito aos efeitos físicos. Há também a possibilidade, segundo Alexander Aksakov, há também a possibilidade do aparecimento de duplos. Então, nós podemos deixar o corpo momentaneamente e nos deslocarmos. Nós já aprendemos isso, não é? Nós podemos deixá-lo e participar de acontecimentos à distância. São os fenômenos do duplo, né?
do desdobramento. Como também podemos ter esses fenômenos do duplo, ou os fenômenos de desdobramento e a corporeidade. O que é isso? Nós temos a possibilidade de nos apresentarmos em outra cidade, por exemplo, como se fôssemos espíritos com todas as suas vestimentas. Quer dizer, nós somos tangíveis, nós temos possibilidade de ser apreciados, vistos por uma multidão, por exemplo. Mas não está ali o corpo físico, está o corpo espiritual. Nós já citamos o caso de Santo Antônio de Pádua, não foi? Que defendeu o pai dele a 1.750 quilômetros de distância da cidade onde ele morava. Ele se desdobrou e foi defender o pai em Lisboa. O pai estava condenado à morte e naquele momento ele se materializou, se corporificou perante grande número de pessoas que estava ali para apreciar o sacrifício dele, quer dizer, a pena de morte. Quando ele defendeu o pai, conseguiu libertá-lo da sentença definitiva da sua morte. Então, ele estava com o corpo em Pádua e com o outro corpo aonde? Em Lisboa. Mas ele estava corporificado, o que nem sempre acontece quando a gente se desdobra. Nós podemos ir desdobrados, mas não corporificados num determinado lugar. Então, vamos ver o caso Anésia e Jovino, para que a gente guarde bem o que significa dominação telepática. O casal jantava junto com as 3 filhas. Quando chegaram August, André Luiz e Hilário, e foram chamados por uma parente da Anésia, que estava muitíssimo preocupada, porque ela vinha apresentando problemas sérios psíquicos, resultantes de uma conduta que se repetia há vários meses. Que conduta é essa? Ela estava entrando na faixa ou na sintonia de uma senhora e estava reagindo de maneira negativa perante o ataque da fascinação ou da telepatia. Nós vamos explicar. Então, o Jovino estava sofrendo uma estranha fascinação de outra mulher. Ele estava desinteressado da esposa e das filhas. Elas conversavam muito durante o jantar, mas ele estava com um olhar distante, não participava em nada do que se passava na casa dele. Dia e noite deixava-se dominar pelos pensamentos únicos de fascinação. No trabalho, na via pública, era ela, esta senhora, que sempre assenhoreava-se da sua mente desprevenida. Ele estava, então, totalmente fascinado pela mente, por uma senhora que se constituía na parceira dele, quer dizer, fora do casamento. Então, para o mundo espiritual, ele era um mísero obsidiado autêntico, estava sob o controle de uma criatura encarnada. Ao jantar, então, Anésia, Jovino e as 3 filhas, ele se mostrava alheio.
Terminado o jantar, ele foi para uma sala próxima e começou a ler os jornais. E disse para a esposa que ia sair a negócios, que ele não poderia ficar. E ela então perguntou a ele ingenuamente, né, se ele voltaria para as preces que eles iriam fazer no culto do Evangelho no lar. E ele, de uma maneira sarcástica, disse que provavelmente ele não teria tempo para rezas, para as preces, né? E aconteceu que ele se aprumou todo, saiu, né? E quando ele saiu batendo a porta, a esposa começou a pensar no que ele tinha dito. Então, vinha-lhe a seguinte indagação, né? Negócio, como? Né? Isto é desculpa, né? Surpreendentemente, apareceu a imagem de mulher, a mesma que apareceu para o Jobim, surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitência. Aqui nós temos que recordar o que nós já estudamos até agora. Nós sabemos que na mediunidade existe um grau de hipnose. Lemos isso. Sabemos também que a mediunidade só funciona por sintonia. Mas nós estamos também aqui, neste caso, vendo que é uma sintonia negativa. É, sim, uma fascinação, uma dominação telepática. Quer dizer, existe, sim, a sintonia entre os dois, mas o resultado é negativo para ambas as partes, embora eles não considerem dessa forma. Então, isso que é projetado à distância sobre o Jobim, né, aparecendo e desaparecendo, parece o piscar de um farol que está sempre emitindo, né, as luzes, e essas luzes acendem, apagam, acendem e apagam. Esta é uma boa ideia para a gente visualizar a questão da emissão do pensamento sob a forma de ondas. As ondas emitidas por essa senhora eram captadas pela mente do Jobim como se o farol estivesse constantemente emitindo as ondas e teria então um outro farol, a mente dele, para captar, para receber essas ondas emitidas. Este é o caminho da mediunidade por hipnose, ou a mediunidade por ondas, em que nós não temos o pensamento emitido sob a forma de partículas, mas sob a forma de ondas. E essas ondas chegam e são captadas hipnoticamente. Daí se instalar o processo de fascinação. Bem, ele ficou mais distraído, mais entediado, e depois de apurar o nó da gravata, bateu a porta com força e retirou-se. Quer dizer, ele estava realmente dominado por esses pensamentos que chegavam como ondas emitidas pela mente dessa senhora, e que ele,
por estar em sintonia perfeita, recebia de maneira total essa influência. Aqui vem o que a Anésia começou a pensar e a elucubrar com a saída do marido. Então, ela diz: negócio, negócio, quanta mentira. Uma nova mulher, isso sim, mulher sem coração, que não nos vê os problemas. Dívidas, trabalhos, canseiras, nossa casa hipotecada, nossa velhinha a morrer. A mãe de Anésia estava nos últimos momentos da vida física. Nossas filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência. Quando ela começa a pensar assim, surge na sala a mesma figura de mulher aparecendo e reaparecendo ao redor dela, ao redor de Anésia. E a questão que eu disse dessa visualização, que parece um farol e realmente funciona como tal, como se essa mente estivesse constantemente emitindo ondas. Essas ondas estão sendo captadas e essa captação leva a uma obsessão que nós denominamos obsessão anímica, porque é exercida por uma criatura encarnada. Isto, então, funciona como se fosse uma hipnose à distância, mas à medida em que a Anésia vai pensando sobre o que está acontecendo, ela estabelece uma maior sintonia com essa pessoa e passa, então, a viver um drama muito mais pungente. Porque a Anésia percebeu a presença dessa alma na sua casa, corporificada ali, na sua sala. Embora, claro, as meninas, por exemplo, não pudessem ver, nem sentir. Pensamentos tempestuosos começaram a surgir para Anésia. Conheço-a, falava ela. É uma boneca de perversidade. Horrível criatura. Víbora traiçoeira. Esmagá-la-ia com os meus pés, se não fosse a religião. Estabelece-se, então, a sintonia obsessiva de fascinação, em que as duas almas se degladiam. À medida que a Anésia monologava em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificasse no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. Visivelmente materializada aos olhos de Aulus. Por que aos olhos de Aulus? Porque são espíritos que estão ali acompanhando tudo aquilo que se passa. Para Aulus não havia dúvida, a mulher estava ali presente. Com Anésia, o que se deu? Ela não via com os olhos carnais, mas ela percebia que aquela senhora estava ali presente na sua casa, como que corporificada. Assumindo a posição de francas inimigas, passaram à contenda mental. Lembranças amargas
palavras duras, acusações recíprocas. Anésia passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas e muita tensão cerebral. O mais incrível é que diariamente esse conflito se repete. Por isso mesmo, a entidade que é parente de Anésia solicitou a interferência de Aulos, André Luiz e Hilário Silva. Por quê? Porque isso estava ocasionando um desequilíbrio orgânico em Anésia. Ela estava muito depauperada do ponto de vista do seu equilíbrio mental, psíquico, em virtude dessas contendas constantes e que se repetiam, né, diariamente. Jovino estava sob a imperiosa dominação telepática, mas não era diferente com Anésia. Envolveu também Anésia num regime de influência mútua. Anésia não vive em clima de perdão incondicional, por isso entra na faixa e fica obsediada também. Só que para a Jovino, a obsessão é prazerosa, pelo menos momentaneamente, porque ele entra na faixa, na sintonia daquela senhora, mas para a Anésia era uma verdadeira tortura mental em virtude das brigas constantes que travavam diariamente uma com a outra, dizendo impropérios, dizendo, né, palavras duras, ásperas, que traziam muito desgaste emocional para a Anésia. Eis aí a descrição de uma dominação telepática, da influência do encarnado sobre encarnados. Não apenas sobre o marido, mas devido à ligação que há normalmente num casal, quando estão sob o mesmo teto durante muito tempo, existem vasos comunicantes mentais entre o esposo e a esposa. E é natural que, sofrendo o assédio desta criatura encarnada, ele passe naturalmente a transmitir a mesma sensação para a esposa, só que os resultados são bem diferentes. Para um, né, o resultado é prazeroso, porque do ponto de vista moral ele não está analisando a obsessão sobre a qual está manipulado, mas ela não aceita, né? E por isso o desgaste é enorme do ponto de vista mesmo da própria substância espiritual que compõe o nosso sistema nervoso e que vai se gastando com o tempo. Então, o que é a dominação telepática? É a influenciação de almas encarnadas entre si, a ponto de se constituir em perigosa obsessão, nesse caso. Obsessão para Jovino e obsessão para Anésia. Porque, embora para ele seja prazeroso, do ponto de vista moral, ele também tem desgaste. E ela, muito mais que ele. Então, milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Este fenômeno, segundo Aulos, pertence à sintonia. Quando ele diz que esse
fenômeno pertence à sintonia, ele está dizendo que a mediunidade em jogo é por ondas e não por partículas. É por hipnose. Uma hipnose bem mais acentuada do que aquela que a gente tem no fenômeno mediúnico comum. Nós, quando, há muitos anos, no atendimento fraterno, nós tivemos a oportunidade de analisar um caso exatamente igual. Mesmo problema. A traição do marido, entre aspas, né? A intromissão de uma senhora na vida da mulher que aqui esteve e a falta de perdão incondicional para a situação, levando-a a uma obsessão telepática, a uma obsessão anímica. E o quadro foi igual ao que nós tivemos a oportunidade de observar aqui nesta casa. Então ele é um fenômeno muito mais comum do que a gente pode imaginar. E também esta fala dos espíritos, de Aulus, por exemplo, né, dizendo que essa influenciação de almas encarnadas é comum. Quando nós entramos, às vezes, num lar, parece que tudo está arrumadinho, tudo em ordem, né? Um silêncio, muitas vezes, muito grande, não há brigas, pelo menos audíveis. E o que você observa? Uma guerra surda entre os elementos daquele lar. Por quê? Porque as produções mentais negativas existem e as guerras mentais pululam dia e noite dentro daquela casa. Então, essas questões de obsessão anímica, elas precisam ser levadas muito a sério. Porque elas são muito mais comuns do que nós podemos imaginar. Quando estamos num ambiente em que você observa que não há harmonia, mas também não há uma guerra perceptível, pode procurar, porque por trás a guerra come solta. A guerra existe de mente para mente, embora não surja na realidade com aparência total. Pode dizer? No caso, por exemplo, do desencarne de uma das partes, aí a coisa pode ficar pior, né, doutora? Isso, porque aí, ao invés de termos uma obsessão anímica, nós vamos ter uma obsessão espirítica. A tua pergunta me leva a esclarecer a diferença entre uma coisa e outra. Enquanto estamos encarnados, a obsessão é anímica. De alma encarnada para alma encarnada. Mas quando a pessoa desencarna e ela volta encarniçadamente na mesma luta, é uma obsessão espirítica. Deixou de ser anímica. E é uma obsessão que pode ser considerada pior. Então, o que os espíritos ressaltam, e que eu julgo que é muito importante de nós discutirmos nesta noite, são os antagonismos em família. Por quê? Inimigos ferrenhos do passado renascem como pai, mãe, irmãos, parentes que moram juntos. E como eu disse, nem sempre as guerras aparecem. Elas são frustras, ou elas são detonadas do ponto de vista, né, mental tão somente. Mas não deixam de ter um caráter muito grave, porque leva a tensões, a separações e mesmo a assassinato. Porque muitas vezes
E como esse clima não aparece, não há uma possibilidade de detectar, do ponto de vista normal, essas guerras, elas acabam levando a situações incríveis de destruição dentro do lar. Na obsessão de natureza anímica, nós temos que levar em consideração os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos. Resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. As guerras em família resultam de guerras anteriores, de problemas vividos em existências anteriores e que se repetem no ambiente doméstico. E quando se repetem, se constituem em obsessão de natureza anímica, porque é de encarnar para encarnar. Na tela mental surgem as situações escabrosas de outras vidas. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, nós acompanhamos a reencarnação de Sigismundo. Quem leu Missionários da Luz? Sim. Então, no capítulo 13, nós temos a descrição do renascimento de Sigismundo. Aonde eu quero chegar? Ali, vocês poderão acompanhar que Sigismundo, em outra vida, que não foi tão distante assim, matou quem? Matou Adelino, seu pai de agora. Vocês acham que essas duas alminhas vão viver na santa paz do Senhor? Vocês acham? Eles vão ter problemas para resolver. Porque mesmo para reencarnar, o Adelino teve que ser convencido por Alexandre, o instrutor, a perdoar, né, ao Sigismundo, a fim de que o Sigismundo pudesse renascer. Porque todos os espermatozoides que ele produzia, ele, Adelino, morriam no nascedouro. E morriam por quê? Porque ele não queria que o Sigismundo nascesse. Principalmente ele, que ele fosse o pai. Então, vejam bem como é complicada a vida terrestre, né? E a vida humana. Por quê? Finalmente, pelo poder persuasivo de Alexandre, Adelino aderiu. E aí caiu aquela pesada nuvem, os espermatozoides começaram a valer, e ele finalmente pôde deixar nascer, né, ou houve a concepção do Sigismundo. Bem, então nós estamos prevendo que ao longo da existência alguma coisa vai ter. E o Sigmund Freud estava certo. Quer dizer, né, o complexo de Édipo iria se manifestar, né, nele, no Sigismundo, com larga intensidade. Por quê? Porque ele matara o pai de agora pela mãe que o estava recebendo. Se quisermos compreender os problemas psicológicos humanos, nós temos que nos reportar a encarnações anteriores. Senão nós vamos errar. Nós não vamos entender o que se passa. Então, isto aqui é muito importante. A gente ter em mente que quando o lar não vai bem, quando existem antagonismos dentro da família, os
antagonismos domésticos, os temperamentos diferentes, aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Isto é sumamente importante para a educação das crianças, para a nossa própria orientação como pais, como irmãos, enfim, como seres humanos. Bem, eu entendia muito que quando eu era criancinha, e já lá se vão tantos anos, né? Que a gente perdeu noção, né? Então minha mãe escutava as novelas pelo rádio, não havia televisão. E apareciam as biografias dos grandes astros, né? E de vez em quando, no meio daquelas novelas, apareciam os noticiários dizendo que o fulano de tal, o ator fulano de tal, se separou de fulano de tal por crueldade mental. E aquilo me trazia um transtorno na cabeça. Como assim? O que é crueldade mental? Para mim era um palavrão, né? Então, somente mais tarde, lendo André Luiz, e ao fazer esse livro, A Obsessão e Suas Máscaras, é que eu entendi. Essa crueldade mental, ela nasce exatamente das brigas homéricas que a gente tem de pensamento para pensamento. São as guerras mentais. E que tornam a vida em família insustentável. Então, diz-nos Aulus, nesse livro Nos Domínios da Mediunidade, que a criatura com dominação telepática era uma candidata séria à loucura. Ela é levada a isso. A melhor maneira de extinguir o fogo é negar-lhe combustível. Essa é a palavra de Aulus. Melhor maneira de extinguir o fogo é negar-lhe combustível. O que ele quis dizer com isso? O aconselhamento que eles deram a Nésia. Minha filha, perdoe. Não pense na mesma direção. Modifique a sua conduta. Não era a senhora que atravessara no caminho dela que deveria modificar-se, mas sim ela, porque ela tinha capacidade de compreender muito maior. Então, eu creio que essa frase, ela, de uma certa forma, ela galvaniza tudo aquilo que nós vimos nesta noite. Para que a gente se liberte de uma obsessão telepática, ou de uma obsessão anímica, qual esta, que é grave, nós temos que negar combustível a quem nos procura com essa intensidade. Nós não podemos responder na mesma moeda. Ou antes, como o Chico gostava de nos falar, não passemos recibo. Não devemos passar recibo. Algo que ele repetia muito quando estava no trânsito para o Galves, que o conduzia para vários lugares. Meu filho, não passe recibo. Por quê? As fechadas, os xingamentos do trânsito. Porque ele sempre nos disse que o trânsito está cheio de obsessor. Passe recibo para ver o que vai acontecer. Os noticiários nos trazem, sim, os resultados disso. Mortes no trânsito. Não é isso? E nasce do quê? De uma faísca. Então, a questão básica está aqui, para resolvermos esse problema obsessivo. Ah, mas me ofendeu.
mas interferiu na minha casa, mas é uma safada, mas não pode... Sim, continue com esses pensamentos, quem vai sofrer é você. Quem vai para um hospício é você. Agora a gente se pergunta, vale a pena? Vale a pena? Não, não vale. E todo tipo de obsessão nós vamos verificar que no fundo é isso. Perguntar se vale a pena. A obsessão de encarnado para encarnado está muito ligada à questão, então, dos estudos do fenômeno anímico. Aksakov já nos dizia que na telepatia é difícil precisar o momento no qual o fato anímico se torna um fato espirítico. Eu explico. Enquanto a gente está agindo como uma alma encarnada e emitindo os pensamentos negativos de ódio, e que nós estamos interferindo na vida de alguém negativamente, pode haver nesse pacto, ou nesse fato, melhor dizendo, uma interferência de espíritos que vão agravar o quadro da obsessão do encarnado. Então, nesse caso, nós teremos um fenômeno anímico espirítico. Por quê? Porque espíritos aproveitam a invigilância dos encarnados para tornar a obsessão ainda mais cruel. É isso que o Aksakov quer dizer. Então, eu fico às ordens para alguma pergunta que deseje fazer, alguma observação, porque por hoje é esse o nosso estudo. Relembrando que é a primeira aula, propriamente dita, da nossa classificação das obsessões. E a primeira aula diz respeito à obsessão de encarnado para encarnado. E que é preciso prestar atenção, porque nem sempre nós julgamos que estamos interferindo indebitamente na vida do outro. Mas muitas vezes estamos. E é preciso que a gente faça um julgamento de consciência claro, justo, e que a gente se compenetre de que não deve interferir na vida de ninguém, a não ser para ajudar. Então vamos para a próxima aula. Nós vamos continuar estudando a obsessão anímica, né? São capítulos muito interessantes e que vão abrir os nossos horizontes, principalmente para a vigilância. Muito obrigada e até lá.